Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é baseado na seguinte pergunta: o governo Lula está sem rumo? Ou não está sem rumo como aparece na imprensa? E se está ou se não está com ou sem rumo, por que o governo estaria numa aparente letargia? Porque, evidentemente, que a população tem todo o direito de reclamar, de espernear, de dizer que os preços estão muito altos, porque a inflação ela atinge principalmente a classe trabalhadora, o cidadão comum, o cidadão médio, que não é aplicador, que não é grande investidor. Então, a alta dos preços incide na porcentagem do que as pessoas ganham mensalmente. Então, pessoas do povo costumam gastar, penso aqui, às vezes, até dependendo do tamanho da família, sobretudo, talvez mais de 50%, facilmente, isso com certeza pode acontecer sim, de gastar mais de 50% comendo. Fora outros encargos de aluguel, condomínio, escola, enfim. Então todo o orçamento da família vai para despesas corriqueiras, despesas do dia a dia. Aí a população vai para onde? Para o crédito, com juros exorbitantes. E o crédito não passa a ser aquele crédito promissor do crédito para o investimento. Porque para o investimento, o crédito também se torna muito caro, porque na nossa máxima, no nosso paradigma econômico predominante, hegemônico, consumo demais gera inflação. Sendo que o próprio Banco Central, segundo a doutora Maria Lúcia Fattorelli, já disse que a inflação do Brasil é resultante, sobretudo, da infraestrutura. Então, nossa inflação é uma inflação de custos, porque problemas na infraestrutura geram problemas para aquele produtor que acaba tendo que repassar a alta dos problemas da infraestrutura para o produto. Então, evidentemente que este governo ele está com alguns problemas, com este problema de alta de preços, e isso incide diretamente no consumo. E consumo, o preço das mercadorias na prateleira, isso tem muito a ver com o humor, isso tem muito a ver com a popularidade do presidente, isso tem muito a ver com até o resultado de uma eleição. Por mais que o presidente se reeleja e ganhe. Então, está faltando este elemento. Mas por que este elemento está faltando? Porque por conta disso, a gente observa na imprensa a ideia de que o governo é uma bagunça. E o governo tem perdido popularidade. Perdido popularidade por questões assim que aparecem na hora. A taxa das blusinhas. E a repercussão da taxa das blusinhas se torna muito problemática para o governo nas redes sociais. E o boato do Pix, que o governo iria taxar o Pix. Todo mundo
que é especialista sabe que não é verdade, mas o burburinho disto acaba também prejudicando a imagem do governo. E tantas coisas que vão surgindo, e quando essas coisas se alastram nas redes sociais, as pessoas colocam a culpa no governo, como se o governo fosse aquela instituição que tivesse a capacidade plena de toda hora ficar apagando incêndio de boatos na rede social. Qual governo do planeta hoje teria a capacidade de toda hora ficar gerindo boatos de rede social? Nós ainda estamos aprendendo a conviver com essas coisas. E não é fácil, porque o próprio burburinho de rede social faz parte do modelo de negócios da própria rede. Porque essas contradições, esses boatos, essas fakes ou fake news da vida também fazem parte do modelo de negócios da própria rede social e suas plataformas. Por quê? Porque esses assuntos aparentemente contraditórios, esses boatos, essas fakes geram muito mais visualizações do que os temas aparentemente normais. Então todas essas coisas acontecendo como se fossem várias revoluções por minuto, dá a impressão de que o governo é uma bagunça, porque ele não consegue e não conseguiria colocar ordem na casa. E quem conseguiria dessa maneira? Agora vamos ao ponto mais específico de que o governo é uma bagunça. O governo está sem rumo. Isso é o que as pessoas falam. O governo está sem rumo. Como nós somos professores, como nós somos pensadores, filósofos, no meu caso, um professor de filosofia e sociologia, deixa eu colocar alguns pontos, porque para mim também a inflação é um incômodo. Mas existe o compromisso do professor de pensar nas coisas conjunturalmente. E não apenas ficar chorando porque os preços estão altos. Muito embora isso seja legítimo. A população tem esse direito. Mas vamos lá. O governo está sem rumo. Bom, todo rumo que o governo pretende tomar através de decisões políticas são rumos tomados a partir do orçamento. Não há como um governo planejar o futuro de um país sem que o orçamento esteja à disposição. Mas o que tem acontecido no Brasil desde o governo Temer e foi intensificado no governo Bolsonaro? Nós criamos o chamado parlamentarismo orçamentário, ou seja, o orçamento da União, o orçamento não é mais gerido majoritariamente pela presidência da República como antes. Então, se o governo federal não tem mais a hegemonia do orçamento como ele tinha, como ele vai planejar, como ele vai criar rumos para o país se o orçamento não está mais nas mãos do presidente como estava no passado? Outra coisa importante é que toda vez, e dentro desta perspectiva, toda vez que o governo pretende tomar uma decisão que incorre em investimentos, que é o que as pessoas chamam às vezes equivocadamente de gastos, de forma muito leviana, toda vez que o governo pretende investir, ou seja, gastar, usando também essa linguagem, não pode gastar, tem que cortar gastos, o governo tem que se sustentar no teto de gastos. Como o governo vai ter rumos se ele não tem orçamento? Se toda hora ele tem que ficar olhando para o teto de gastos, porque não pode gastar, porque a gente fala de teto de gastos, de meta de teto de gastos,
como se isso fosse o paradigma da economia mundial. Não, isso é uma criação, é uma gestão realizada na política do Brasil. Porque você pode muito bem, como país, investir, gastar e depois isso virar um investimento produtivo. Como acontece nas economias, nas grandes economias do mundo, principalmente. Mas aqui criou-se a ideia de que o governo não pode gastar. Então, se o governo não pode gastar, se ele não tem a hegemonia do orçamento como ele tinha, como ele vai ter rumos como no governo Lula 1 e Lula 2, que terminou com quase 90% de aprovação? E por que naquele momento as coisas eram diferentes? Porque ali nós não tínhamos ainda o teto de gastos que veio através do governo Temer. Então, naquele governo sem teto de gastos, naquele governo onde não existia o parlamentarismo orçamentário de hoje, evidentemente que era mais cômodo para o governo se aproveitar da alta das commodities para investir em política pública, e no combate à fome, no combate à miséria, na geração de empregos. E o governo terminou com praticamente 4% de aprovação, de desemprego no governo Lula 2. Então, se o governo tinha não havia, se existia o presidencialismo orçamentário daquela época, e se então era mais fácil, evidentemente, do governo ter rumos. Então, o governo está sem rumo, mas está sem rumo por quê? Sem rumo, entre aspas, depende do que nós chamamos de estar sem rumo, porque o desemprego tem caído. E um dos rumos de um governo é gerar emprego. E o presidente, o ministro da Economia, e sobretudo o Alckmin, que tem cuidado muito bem dessa pasta da indústria e do comércio, essa pasta tem sido bem sucedida porque o Brasil tem gerado emprego. Evidentemente que nós queremos muito mais. Nós queremos que o Brasil tenha rumo. Mas que rumo? Porque, curiosamente, ninguém fala em ciência e tecnologia. Ninguém fala em democratização da ciência e da tecnologia, do crescimento da inovação, que seria muito importante aqui também. Então o governo está sem rumo em quê? Em que? Os preços estão caros. Mas estão caros por quê? Vamos contar algumas histórias. Toda vez que nós falamos em reforma agrária, comunismo, MST, invasão de terras. Reforma agrária é isso? Uma informação, uma das primeiras ações do governo militar no Brasil, depois do golpe de 64, que se intensificou em 68, foi, pasmem, a criação e ampliação da reforma agrária. Mas, evidentemente, que a reforma agrária, com o crescimento do neoliberalismo no mundo e, sobretudo, no Brasil também, estes programas de reforma agrária foram sendo descontinuados. Então, essas propostas sempre vêm com o rosto do MST, que é olhado como aquela instituição que invade terra, mas ninguém fala que uma propriedade no Brasil, segundo a lei, segundo a nossa Constituição, deve ter objetivos sociais. E se uma terra está parada, se um imóvel não está sendo utilizado durante muito tempo, ele precisa ser socializado. Inclusive conheço, não vou dizer o nome dele, um amigo, mora em Nilópolis, tinha um imóvel em Nilópolis que há anos ninguém ocupava. Ele entrou, começou a pagar os encargos do imóvel e hoje o imóvel é dele. E se o dono chegar hoje, perdeu o vagabundo. Por quê? Isso ele invadiu? Não, ele simplesmente se apropriou de uma lei brasileira que diz que um imóvel, que uma terra precisa ter utilidade social. E o MST, ele é um dos responsáveis por
por um bem importante da sociedade brasileira, que é a produção de alimentos na mesa do brasileiro a partir do pequeno produtor. E este seria um dos grandes programas de barateamento da comida do brasileiro. Por quê? Porque quem gera alimentos para a mesa do brasileiro é, sobretudo, o pequeno produtor. O grande produtor, o agronegócio, gera para exportação. E ele tem, através das grandes cadeias de mercados, um monopólio sobre o balizamento dos preços dos alimentos. Porque nós fizemos o Plano Safra, mas nós não fizemos o Plano Safra ou um Plano Safra que alcance o pequeno produtor. Porque se um Plano Safra alcança o pequeno produtor para que ele seja financiado, para que ele tenha suporte técnico, se a prioridade se volta também para o pequeno produtor, ele sim, pequeno produtor, que coloca comida na mesa do brasileiro, essa comida vem mais barata, porque nós teríamos um Plano Safra que alcança o pequeno produtor. E o que aconteceu no governo Bolsonaro com os nossos estoques reguladores regulados pela Sabesp? O Bolsonaro simplesmente entregou esses armazéns, porque quando os preços sobem, se nós temos estoques reguladores, o governo pode jogar alimento no mercado para que este contraponto faça com que os preços caiam. Mas nada disso interessa. Reforma agrária não interessa, estoque regulador não interessa, e Plano Safra que alcance o pequeno produtor também não interessa. Não interessa ao mercado e não interessa à bancada ruralista, que são os grandes senhores do agro, que é pop. Agro pop porra nenhuma, porque é este balizamento dos preços internacionais que chegam junto com o preço para os brasileiros, porque nós não temos estoques reguladores para jogar produtos no mercado para que o preço possa cair. Nós não temos um Plano Safra que alcance o pequeno produtor para que ele ofereça para a grande população comida barata. E como o governo vai peitar isso se ele não tem forças para fazer? O governo tem que fazer. Mas não se esqueçam que existem 3 poderes na República: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E o Lula não é um ditador, apesar das pessoas dizerem que ele é uma espécie de ditador comunista. Não é isso, essa bobagem a gente nem leva a sério, porque coisa de gente burra. Mas nós vivemos num regime democrático. O governo precisa de maioria no Congresso, de respaldo da sociedade e de respaldo também do mercado, da população e do mercado. Quem é o mercado? O mercado, ele é hoje sustentado principalmente pelas grandes instituições financeiras, pelos grandes aplicadores. Por quê? Porque se os juros estão altos, os juros daqueles que emprestam dinheiro para o governo em forma de compra de títulos da dívida pública, essas pessoas ficam mais ricas, essa é a palavra certa, também. E quando o governo se propõe a gastar, se propõe a investir, o valor dos títulos da dívida pública cai a partir do momento que o governo se propõe a gastar, porque existiria a ameaça do governo não cumprir os compromissos com o aplicador, com o investidor que investe nos títulos da dívida pública. Mas o governo Lula, o Brasil voltou a ser governado. Queremos mais. Mas nós precisamos falar por que determinadas coisas não funcionam. Porque
a partir do momento que essa gente do mercado se vê sem saída, gente, eles criam o que eles criaram com a Dilma, quando a Dilma falou que queria uma nova matriz econômica para o Brasil. Eles se sentiram ameaçados, veio a Fiesp e o que aconteceu? Impeachment. E o Lula não é suicida. Ele sabe até onde ele pode ir nesse diálogo com o Congresso, com o mercado, e isso faz parte de quê? Da democracia. Mas não se esqueçam que a nossa democracia é uma democracia, entre aspas, burguesa, porque a burguesia, como existia no passado, não existe mais, porque o capitalismo financeiro substitui e supera muito mais do que ontem o capitalismo industrial. Então, mas nós temos um Estado ocupado por interesses econômicos das grandes instituições financeiras, dos ruralistas, que tem também ações na Bolsa de Valores. E sabe de uma que eu vou contar? Quando há queimadas, o que acontece com as ações dos grandes proprietários? Elas se valorizam. Porque as queimadas significam que, na psicologia econômica das grandes instituições financeiras, que as ações dos ruralistas, desses grandes produtores, se valorizarão. Se valorizam. Então, nós estamos diante de várias encruzilhadas. E nós precisamos falar sobre essas coisas como povo, como professor, como educador, sobretudo do ensino regular, da escola pública, porque senão tudo fica na base da choradeira. Tá alto o preço, tudo bem. Mas nós, professores e filósofos, nós não podemos ficar na choradeira. Nós precisamos dizer por que algumas coisas não avançam e por que aparentemente o governo está sem rumo. Em algumas coisas o governo se encontra sim, de mãos atadas, porque ele não pode simplesmente chegar e peitar um Congresso conservador em determinados níveis e peitar assim, sem mais nem menos. Mas mesmo assim, diante deste Congresso, o PIB do Brasil está crescendo, o desemprego está caindo, o Brasil tem cumprido a meta fiscal, o governo tem cumprido a meta fiscal, com todos esses problemas. Então o governo está sem rumo, mas sem rumo em quê? Sem rumo? Por que em algumas áreas, sobretudo, o governo não tem hoje como fazer os preços caírem de uma hora para outra? Nós não temos estoques reguladores. E não temos um plano safra para o pequeno produtor. Temos um Congresso e temos um mercado que todo dia está influenciando a mídia, que é contra isso. Então não adianta só a choradeira. A choradeira faz parte, faz. Ela é democrática também. Mas nós, professores, precisamos falar dos fundamentos da conjuntura de toda essa situação. Ok, galera? Vocês são do coração.